Muito antes que as linguagens humanas criassem palavras e que as doutrinas estabelecessem objetos de adoração, existia apenas a vastidão. Uma imensidão sem nome, sem forma, sem fronteiras. E no cerne dessa vastidão havia um sussurro silencioso. Eu sou. Era um murmúrio ancestral, não proferido por lábios nem captado por ouvidos humanos, mas sentido como uma vibração primordial na essência de toda a criação. Foi o sopro que precedeu o vento, a faísca antes do fogo, a semente que veio antes da terra. Eu sou. Foi assim que a consciência eterna se autodenominou, não por vaidade, mas porque nenhuma outra palavra poderia abarcar sua infinitude. Quando o buscador Moisés, aquele viajante do deserto, que ansiava por respostas em meio aos arbustos em chamas, ousou indagar o nome daquilo que é. A resposta não foi um título, uma posição ou uma linhagem. Foi uma afirmação pura e simples, uma chama que não necessitava de lenha para arder: eu sou quem eu sou. Não um nome, mas uma condição perpétua. Uma declaração de presença, de existência consciente, de eterno devir. Desde aquele dia, embora os homens tenham gravado nomes em pedras e escrito genealogias em pergaminhos, nenhuma denominação possuiu mais poder do que essas duas palavras. Note bem, elas não descrevem algo. Elas não refletem um estado. Elas invocam um estado. Cada vez que alguém, em silêncio, pronuncia "eu sou", o universo inteiro escuta, e a própria vida se inclina para obedecer. O segredo milenar que os sábios guardaram não era uma superstição ou um ritual complexo, mas sim o conhecimento da própria estrutura da existência. A palavra se manifesta como carne, e a carne, por sua vez, expressa sua palavra. Toda a criação tem seu início na afirmação do ser, no jardim invisível das declarações. Todas as manhãs, ao abrirmos os olhos e sentirmos o ar preencher nossos pulmões novamente, cada ser humano atravessa um limiar invisível e planta sementes em um jardim que não podemos ver e ador. Essas sementes não são grãos de trigo ou brotos de videira, mas palavras. E, dentre todas, as mais férteis e paradoxalmente as mais perigosas, são aquelas que vêm após "eu sou". Cada frase que se segue é um decreto, uma ordem que seu espírito acata, que seu corpo reproduz e que o universo inteiro aceita como um mandamento. E assim, sem plena consciência, muitos constroem seu destino com os materiais da dúvida, do medo e da resignação. Se alguém declara "eu sou frágil", sua mente buscará confirmar essa afirmação, seu ambiente se ajustará para corroborá-la e seu espírito se encolherá nas sombras dessa palavra. Isso não é mera poesia vazia nem otimismo ingênuo, é uma lei fundamental. Assim como uma semente de maçã não pode gerar romãs, uma afirmação de fraqueza não pode produzir força. O solo fértil da consciência acolhe sem julgamento aquilo que lhe é oferecido. Você é o jardineiro e o rei, o semeador e o colhedor do seu próprio destino. Desde os primórdios, os sábios ensinaram que conhecer o verdadeiro nome de algo conferia poder sobre ele. Mas o maior de todos os nomes é aquele que você repete, muitas vezes sem perceber: eu sou. Não se trata dos rótulos que outros lhe atribuem, filho, cônjuge, viajante, mestre, mas sim daquilo que você proclama sobre si mesmo na intimidade do seu coração. Essa é a voz que molda o barro da sua existência. E aqui reside tanto o milagre quanto a armadilha. Tudo o que você associa a essas duas palavras se torna a lente através da qual você percebe o mundo. Se você declara "eu sou infeliz", a vida lhe apresentará 1000 razões para confirmar essa percepção. Se você proclama "eu sou afortunado", a própria existência se transformará em um festival de oportunidades. Os antigos compreendiam que a palavra possui poder criativo, e por isso protegiam suas declarações como quem guarda uma joia sagrada. Pois o descuido na fala é frequentemente seguido pelo infortúnio, enquanto o verbo intencional abre caminho para o milagre. Até mesmo a ciência moderna, com seus diagramas, microscópios e laboratórios, começou a intuir o que os antigos xamãs sussurravam nas cavernas. A mente humana, em sua dança elétrica, busca incessantemente confirmar aquilo em que acredita. Se ela diz "eu sou fraco", os sentidos se tornam guardiões dessa verdade.
Se ela muda para eu sou capaz, os mesmos sentidos começam a revelar caminhos antes ocultos. O cérebro atua como um servo leal, vasculhando milhões de estímulos para encontrar evidências do que você afirma. Eu sou pobre. Você encontrará 1000 provas de escassez. Eu sou abundante. De repente, os caminhos se desdobram como flores na primavera. Isso não é mágica. É a arquitetura da consciência. A maioria das pessoas passa a vida assinando contratos invisíveis, acordos tácitos com o infortúnio, sem sequer ler as cláusulas de sua própria linguagem. Elas declaram: estou atrasado, sou desajeitado, sou incapaz, e a existência como um escriba fiel anota e cumpre. Mas basta um instante de consciência, um momento de lucidez, para romper esses pactos e escrever novos, pois cada palavra é um tijolo na casa onde você habitará amanhã. Pare. Observe o que você está proclamando sem saber, que realidade você está construindo ao repetir seu eu sou. Não herde as palavras do seu passado. Proclame aquelas que forjarão seu futuro. Esta jornada que agora se inicia não é meramente um processo de aprendizado intelectual, mas um retorno ao centro do seu próprio ser. É uma iniciação ancestral disfarçada de modernidade, um lembrete de que você é o autor e o personagem, o pincel e a tela, a palavra e o eco. Respire profundamente. E então, diga com voz firme, desprovida de medo ou arrogância: eu sou a consciência desperta, eu sou o autor do meu destino, eu sou o que decido ser. E o universo, sempre atento, responderá em silêncio: que assim seja. Capítulo 1. O nome antes dos nomes. Antes mesmo que a Terra tivesse nomes, que as estrelas fossem contadas, ou que a humanidade criasse doutrinas para tentar definir o indefinível, havia apenas uma certeza pairando no vasto vazio: o ser. Não existia palavra capaz de capturá-lo, nem linguagem que ousasse nomeá-lo, pois aquilo que simplesmente é sem forma e ilimitado. No coração desse mistério, escondia-se uma vibração silenciosa, uma declaração desprovida de verbo ou adjetivo, uma presença pura que murmurava na escuridão da eternidade: sou. Dos sábios caldeus aos monges que ainda entoam cânticos ao amanhecer, dos manuscritos ocultos às fórmulas quânticas da atualidade, uma verdade permanece imutável: a consciência da identidade possui poder criativo. Não se trata de esperar para se tornar algo, trata-se de proclamá-lo, de declará-lo ao espaço e permitir que as fibras invisíveis do universo se organizem em torno dessa certeza. Toda transformação, todo milagre, toda tragédia tem seu início nessas duas palavras. Antes do esforço, antes da ação, antes do medo, um eu sou é pronunciado. E é nesse exato momento que o fio da realidade começa a ser tecido, obediente àqueles que compreendem ser os arquitetos de seu próprio destino. Entender isso não é apenas um exercício filosófico, mas um despertar espiritual profundo. O mesmo ar que acaricia as árvores se transforma quando você decide se nomear livre, abundante ou amado. O universo inteiro, que muitas vezes parece não responder aos seus apelos, se curva diante de suas afirmações. E isso não é magia infantil ou superstição herdada, mas a mais antiga das leis, registrada tanto em papiros quanto em partículas subatômicas. A identidade precede a matéria. Sua realidade não é construída a partir de desejos frágeis, mas de declarações firmes. Pois querer é um sussurro, eu sou é um trovão que sacode a terra. Culturas antigas compreenderam essa verdade e guardaram zelosamente o mistério do nome sagrado. Não por temerem sua pronúncia, mas por saberem que nomear sem consciência é criar sem direção. Cada vez que você diz eu sou, seja por relutância ou euforia, você está moldando o barro da sua existência. As palavras que se seguem são os tijolos invisíveis com os quais você edifica seu mundo. Mesmo hoje, a ciência do invisível, que alguns chamam de neurociência e outros de campo quântico, começa a desvendar o que os antigos já intuíam. Sua percepção seleciona a realidade que você vivencia. O filtro através do qual você enxerga sua vida é moldado pelas ideias que você nutre sobre si mesmo. Se você decide dizer a si mesmo não tenho sorte, sua mente rastreará evidências, seu ambiente será influenciado e seus dias serão coloridos por essa declaração.
Se você decide proclamar "eu sou digno", pouco a pouco, as portas que pareciam seladas começarão a ceder. Portanto, este livro não é um simples tratado ou uma filosofia de salão. É uma iniciação, um chamado ao viajante interior que você talvez tenha esquecido de ser. Um convite para transformar cada palavra em um ritual, cada pensamento em uma cerimônia sagrada. Pois, se você não se nomear, outros o farão em seu lugar e o arrastarão a viver sob nomes que você não escolheu. Hoje, convido você a inspirar profundamente, fechar os olhos e falar com a voz interior que transcende a carne "eu sou", sem adicionar nada mais, sem adorná-lo ainda. Apenas isso, "eu sou". Permaneça nesse silêncio. Observe como tudo ao seu redor, o barulho da cidade, o canto distante de um pássaro, a lembrança de um amor passado, parece se organizar em torno dessa declaração. Pois ao dizer isso você não está apenas afirmando o que é, você está reivindicando seu direito de ser, você está recuperando seu poder de nomear a si mesmo. Até o final deste dia, você não mais pronunciará essas palavras descuidadamente. Cada vez que declarar um "eu sou", o fará como alguém que esculpe um símbolo na rocha, sabendo que cada afirmação é uma chave e cada negação, uma corrente. E você compreenderá que o "eu sou" não é uma descrição passageira, mas uma ordem para o universo, uma dança sagrada entre a palavra e a matéria. O que você nomeia existe. Capítulo 2, a lei do decreto. Existem leis que regem a existência, leis que não necessitam ser escritas ou codificadas. São tão antigas quanto o sussurro do vento entre as árvores ou o ritmo secreto das marés. Leis que não descansam, que não exigem testemunhas, nem pedem permissão para agir. Entre todas elas, há uma que mantém unidos os fios invisíveis da criação, a lei do decreto. Tudo que existiu, existe e existirá, nasceu de uma palavra falada ou pensada. O próprio universo, em seu mistério insondável, não surgiu de um ato aleatório ou de uma chance sem sentido. Ele foi proferido a partir do vazio. A primeira vibração, o som original, emergiu no silêncio como um decreto eterno: haja luz. E a luz se manifestou, não porque alguém a desejou, mas porque foi designada. Compreender essa lei é dominar a arte da criação consciente. O decreto não é um apelo, não é um desejo frágil à espera de uma resposta. É uma afirmação que confere forma ao informe, um comando proferido a partir da certeza interior de que cada palavra carrega em si a semente de sua manifestação. Tudo o que você pensa e diz, consciente ou inconscientemente, transforma-se em um decreto. Cada frase carregada de emoção e convicção fica inscrita no plano invisível e começa a gestar como uma semente que cedo ou tarde buscará nascer no mundo material. O problema da humanidade não reside na falta de poder, mas no esquecimento dessa lei fundamental. Decretamos a partir do medo, da carência, do hábito inconsciente de nomear nossas limitações como se fossem eternas. Eu sou pobre, eu sou fraco, eu sou incapaz. Essas frases se repetem como ladainhas diárias, sem perceber que o universo escuta e obedece. Pois a energia que sustenta a vida não distingue entre o que é benéfico e o que é prejudicial, ela simplesmente responde. Responde à vibração, à intenção, ao tom silencioso que acompanha cada palavra que você profere. Assim como a Terra não julga a semente que recebe, mas a nutre, o campo quântico da existência nutre cada afirmação. Portanto, o sábio pondera suas palavras, enquanto o tolo se afoga nas suas. O sábio não teme nomear sua grandeza, pois sabe que não há orgulho em reconhecer a centelha divina que habita em seu interior. E ele se recolhe ao silêncio quando necessário, pois compreende que cada palavra tem peso, cada declaração é destino. Quando você diz "eu sou", como aprendeu no primeiro capítulo, você ativa uma força que se projeta em direção a tudo que existe. Mas é o que vem depois dessas palavras que determina sua experiência. Se você associa sombra a elas, haverá sombra. Se associa luz, a luz virá. Aqui reside a diferença sutil e poderosa entre desejo e decreto. O desejo espera, o decreto ordena. O desejo se sente pequeno diante do universo, o decreto sabe que é uno com ele. Isso não é arrogância, é consciência.
Muitos acreditam que decretar é simplesmente repetir frases, como alguém recitando uma fórmula à espera de resultados. Mas o verdadeiro decreto nasce de um estado interior, de uma convicção silenciosa, de uma certeza que brota não da mente agitada, mas do coração sereno. É uma palavra que vibra na mesma frequência da certeza absoluta. Quando você diz "eu sou abundante", não o diga para se convencer, nem para mascarar seu medo, nem como alguém que joga palavras ao vento. Diga "eu sou abundante" porque você reconhece que a abundância é sua natureza intrínseca, mesmo que ainda não veja seu reflexo material. Pois, no instante em que você afirma isso a partir do seu ser, o decreto começa a tecer seus fios na realidade. O mundo visível é sempre um reflexo tardio daquilo que foi decretado no invisível. Palavras são como pedras lançadas no lago tranquilo do espírito. Cedo ou tarde, as ondulações alcançarão a margem da sua experiência. Portanto, não tema decretar grandeza, saúde, paz, amor, abundância. Eles são seus por direito cósmico de nascimento. E, mais importante ainda, jamais decrete sua miséria, sua fraqueza ou sua impotência, pois toda afirmação proferida com emoção se torna lei para você. Escolha seus decretos com sabedoria. Fale como alguém que sabe que é o arquiteto do seu universo. E se você já proferiu palavras sem consciência, não se atormente. Todo decreto pode ser revertido por um decreto superior. A escuridão não se combate, ela se dissolve diante da luz. Todas as manhãs, antes que o mundo exterior invada seus sentidos, sente-se em silêncio e diga não com pressa, mas como quem desperta a sua própria eternidade: eu sou a vida eterna. Eu sou saúde perfeita, eu sou abundância ilimitada, eu sou a paz que transcende todo entendimento. Faça isso para lembrar quem você é, para se alinhar com a ordem superior, para estabelecer seu lugar no concerto eterno do que é. A lei do decreto é lei porque não admite exceções, ela sempre opera. A questão é se você decreta a partir da consciência ou da inconsciência, da certeza ou do medo, da criação intencional ou da repetição automática. A palavra é sagrada. E você, portador desse dom, tem o privilégio e a responsabilidade de nomear seu mundo. Faça-o com amor, com sabedoria, com respeito pelo poder que reside em cada sílaba que brota de você. Pois tudo o que você nomeia existe. Capítulo 3 – A vibração do pensamento, a causa primeira. Antes que a palavra se materialize em som, antes mesmo que um decreto se revista de forma verbal, existe um instante sagrado onde toda a criação tem seu início, o pensamento. Invisível, silencioso, etéreo, mas com uma substância mais real que a pedra ou o aço. Pois tudo o que é visível não passa de um eco daquilo que em algum momento vibrou primeiro no plano invisível. O pensamento é a semente primordial, a causa primeira, a raiz da palavra, a matriz da emoção e a semente da ação. Nenhum acontecimento jamais se manifestou sem antes ter sido concebido naquele espaço invisível onde a alma dialoga com o eterno. O universo inteiro é mente em movimento, uma vasta consciência que pensa e, ao pensar, cria. E dentro dessa consciência, sua própria mente se move, não como uma entidade separada, mas como uma extensão dessa fonte única. Aquilo que você pensa não se desvanece no nada. Vibra, respira, adere às correntes sutis do éter e busca seu reflexo no mundo. Cada pensamento carrega consigo uma frequência, uma vibração que ressoa com outras de natureza semelhante. Pensamentos de abundância atraem correntes de prosperidade. Os de amor, correntes de ternura e plenitude. Os de medo, ondas de sombras que se aderem aos poros invisíveis da alma. Não existe pensamento neutro. Cada um é uma causa em movimento. Cada ideia lançada no espaço mental encontra sua correspondência, pois o universo não é arbitrário, mas uma rede perfeita de correspondências vibracionais. Quando você pensa, você emite. Quando você pensa, você se conecta. Quando você pensa, você se alinha com aquilo que corresponde à sua frequência. Não é o acaso que determina seu destino, mas as vibrações que, consciente ou inconscientemente, você sustenta no santuário secreto de sua mente. O indivíduo sábio compreende isso e vigia seus pensamentos como quem guarda um jardim sagrado.
Não permite que ervas daninhas de medo ou desesperança criem raízes. Não porque seja imune a elas, mas porque aprendeu a reconhecê-las e a desativá-las antes que ganhem força. O pensamento é criativo porque é vibração, e vibração é lei. Tudo que vibra busca manifestação. Todo pensamento sustentado encontra um canal através do qual se precipita na existência. Portanto, quem nutre pensamentos de escassez, por mais que anseie por riqueza, sempre atrairá circunstâncias de escassez, pois é a vibração íntima que determina a forma. Todas as manhãs, o universo se desdobra como uma página em branco, e cada pensamento seu desenha nela os contornos do que virá. Mesmo que não vejamos resultados imediatos, mesmo que o visível pareça resistir, a vibração atua em planos invisíveis, tecendo causas que cedo ou tarde se precipitarão na matéria. O equívoco comum é supor que basta pensar esporadicamente sobre o que se deseja. Mas a verdadeira arte reside em sustentar, em persistir, em habitar o estado de espírito daquilo que você deseja vivenciar, mesmo antes de ver seu reflexo no mundo. Pois, no domínio metafísico você não recebe o que quer, mas sim aquilo que é capaz de vibrar constantemente. O pensamento é uma corrente, e você tem a liberdade de escolher em qual delas deseja navegar. Existem pensamentos que elevam, que esclarecem, que renovam, e há pensamentos que enfraquecem, que aprisionam, que obscurecem. Ambos estão disponíveis, como rios à espera de serem explorados, mas é a consciência desperta que escolhe qual curso seguir. Não se trata de reprimir pensamentos sombrios, mas de transcendê-los. Reconhecê-los sem alimentá-los, observá-los sem se identificar com eles, permitindo que passem como nuvens cruzando um céu que permanece intacto. E assim como escolhemos uma palavra sábia antes de falar, escolhemos um pensamento puro antes de permitir que ele permaneça por muito tempo em nossa morada interior. Pois cada pensamento acolhido se transforma em uma palavra, cada palavra se torna um decreto, e todo decreto se torna destino. O pensamento é energia viva. Adere a formas, permeia espaços e se entrelaça com outras vibrações semelhantes. É como uma semente lançada ao vento, cujo destino depende do solo onde cai e do cuidado com que é cultivada. O trabalho começa não com ações externas, mas com as correntes internas. Os pensamentos que você nutre ao acordar, aqueles que embalam seu sono, e os que você alimenta silenciosamente enquanto a vida cotidiana transcorre. O verdadeiro trabalho espiritual não reside em rituais ou palavras proferidas em voz alta, mas nos pensamentos que você escolhe habitar. Assim como um músico afina seu instrumento antes de tocar, você afina seus pensamentos antes de decretar. Pois é inútil proclamar abundância, se no fundo você pensa em falta. Nenhuma afirmação prevalecerá sobre um pensamento contrário mais fortemente defendido. O alinhamento deve ser total, ou não será. Pense então, naquilo que você deseja ver manifestado. Pense em saúde, beleza, equilíbrio e realização. Não como alguém que fantasia, mas como alguém que se recorda de uma verdade esquecida. Não para se enganar, mas para restaurar a ordem natural das coisas. Cada pensamento elevado não apenas transforma sua existência pessoal, mas também contribui para elevar a vibração do todo. Pois nesse vasto tecido invisível, cada pensamento se une a outros pensamentos semelhantes, e juntos formam a atmosfera psíquica da humanidade. Nunca subestime o poder de um pensamento puro, de uma ideia luminosa, de uma vibração de amor sustentada em meio à tempestade. Pois são esses pensamentos que mantêm a luz acesa, quando o mundo parece escurecer. Cada momento é uma escolha, cada pensamento uma oportunidade de criar, e o universo que nunca dorme e aguarda. Capítulo 4 – O poder oculto da palavra, a segunda causa. Após o pensamento, surge a palavra, não como um simples som articulado, mas como um ato de natureza sagrada. Desde os tempos antigos, os sábios compreenderam que as palavras não são meramente veículos de expressão, mas sim uma força viva que molda o oceano invisível da existência. Cada palavra proferida vibra no espaço, deixando sua marca nas correntes sutis do éter.
O que é dito não desaparece, permanece suspenso em planos invisíveis, multiplicando-se em ecos que cedo ou tarde retornam à sua origem. Pois tudo o que é emitido nessa vasta rede de vibrações retorna à sua fonte, transfigurado em experiência. Dizer é criar, e o verbo possui em si uma força governante que molda a substância invisível da realidade. Portanto, palavras ditas com consciência tornam-se decretos. São chaves que abrem ou fecham caminhos, sementes que fertilizam destinos. As culturas antigas sabiam disso. Não pronunciavam o nome do sagrado sem uma intenção pura. A doença não era nomeada sem compreender que, ao fazê-lo, ela era invocada. Não se falava em pobreza sem saber que, ao invocá-la, tecia-se uma vibração que poderia se materializar. Há um poder oculto na palavra porque o que é nomeado, existe. A declaração ativa e o que se repete fortalece. Quem fala de escassez atrai escassez. Quem proclama sua ruína estabelece uma aliança invisível com as forças que a sustentam. Assim como aquele que abençoa atrai uma bênção, pois a palavra não é neutra, e quem a profere realiza, queira ou não, um ato de magia. Cada palavra é uma afirmação, mesmo que, por vezes, sua forma seja negativa. Dizer não posso é afirmar a impossibilidade. Proclamar não há é estabelecer uma carência. Portanto, a vigilância sobre a palavra é uma tarefa essencial da alma desperta. Antes de falar, é crucial lembrar que o que é dito molda o que é vivenciado, que cada palavra proferida, interna ou externamente, vibra na matriz invisível da existência, atraindo seu semelhante. O verdadeiro silêncio não é a ausência de som, mas a ausência de vibrações discordantes. Silenciar não significa parar de falar, mas sim abster-se de proferir palavras que obscurecem o caminho. O verbo pronunciado com consciência é uma palavra criativa, uma declaração luminosa, um decreto divino em uma boca humana. Portanto, abençoe. Proclame o bem, mesmo em meio à tempestade. Fale palavras de abundância, mesmo quando as aparências sugerem o contrário, pois a aparência é fumaça, e a palavra é fogo. Afirmar é exercer soberania sobre o mundo invisível. É escrever na substância sutil do universo as formas que se manifestarão. O erro que muitos cometem é proferir palavras mecanicamente, repetir frases vazias, acreditando que basta dizê-las sem sentir, sem vibrar, sem manter o pensamento e a emoção em harmonia com o que é dito. Mas o poder da palavra não reside apenas em sua emissão, mas em sua vibração, em sua correspondência com o pensamento que a origina e com a emoção que a acompanha. Quando pensamento, palavra e emoção se alinham, um ato criativo de força imparável é liberado. Então, antes de falar, ouça o que você pensa, e antes de pensar, sinta de onde você está fazendo isso. Pois a palavra não pode nascer pura se o pensamento estiver turvo, e o pensamento não pode ser claro se a emoção estiver obscura. A palavra dita com intenção é uma ordem que o universo recebe. Fale então como alguém que conhece o poder que exerce. Não profira palavras por hábito. Não use a língua como quem atira pedras no vazio. Pois nada se perde, e tudo retorna. Existem palavras que curam e palavras que ferem. Palavras que abrem e palavras que fecham. Palavras que iluminam e palavras que obscurecem, e cada uma delas estabelece um pacto com as forças invisíveis que a sustentam. Portanto, se você deseja transformar seu mundo, comece transformando seu verbo. Que de sua boca saiam apenas palavras que edifiquem, que elevem, que abençoem. Mesmo que a realidade aparente resista, mantenha o decreto, pois não é a aparência que transforma a palavra, mas a palavra que transforma a aparência. A palavra dita com fé, sustentada pelo pensamento puro e vibrada com emoção elevada, possui o poder de abrir caminhos onde antes havia deserto, de iluminar trilhas em meio à neblina, de quebrar correntes invisíveis. Todas as manhãs, decrete com consciência. Todas as noites, purifique sua palavra. Não permita que nenhuma palavra sua invoque aquilo que você não deseja vereador. E quando a dúvida surgir, recolha-se ao silêncio, pois até o silêncio é preferível às palavras vazias. Lembre-se de que o universo é um espelho perfeito, que reflete não apenas o que você pensa e sente, mas também o que você nomeia. E quando você nomeia, você chama. Então clame por abundância, saúde e plenitude,
não como alguém que implora, mas como alguém que se recorda de uma lei esquecida. Pois você não pede, você decreta. Você não implora, você comanda. Você não duvida, você proclama. O verbo em você é sagrado. Não o entregue à frivolidade ou ao hábito. Não o use contra si mesmo. Fale como alguém que sabe que cada palavra é um ato criativo, e então tudo ao seu redor começará a se harmonizar, pois o universo sempre obedece à linguagem daquele que se lembrou de seu poder. Capítulo 5 A arte invisível de sentir, a terceira causa. Após o pensamento e a palavra, emerge uma força ainda mais sutil, porém crucial, a emoção. É aquilo que vibra nos recantos mais profundos da alma, que nem sempre é verbalizado, mas que se respira, se irradia e é semeado no campo intangível onde as realidades são gestadas. A emoção não constitui um mero acidente da mente, é a energia viva que conecta o ser humano às forças universais que o cercam. Cada emoção é uma frequência, e cada frequência atrai sua igual. Isso não é uma metáfora, é uma lei. Onde o pensamento é a semente e a palavra o decreto, a emoção é a água que fertiliza ou murcha essa semente, pois não basta pensar e dizer, é fundamental sentir. E não de qualquer maneira, mas em harmonia com o que é pensado e dito. O equívoco de muitos tem sido proclamar palavras de prosperidade com a boca, enquanto a angústia da carência se aninha no peito. Decretar saúde enquanto o medo da doença sufoca. Desejar amor, enquanto o ressentimento mantém as portas do coração fechadas. O universo acolhe não apenas o que é dito, mas, sobretudo, o que é vibrado. Não é suficiente dizer, eu sou abundante se, no silêncio interior, percebe-se o eco da escassez. A emoção sincera é a verdadeira testemunha da intenção, é a assinatura energética que valida ou invalida pensamentos e palavras. Toda emoção é uma mensagem enviada ao plano invisível, um impulso que acende e retorna multiplicado na forma de experiências. Portanto, é essencial conhecê-las, reconhecê-las e, quando necessário, transmutá-las. Sentir é uma arte esquecida. A maioria aprendeu a reprimir, a esconder, a disfarçar emoções como se fossem sombras vergonhosas. E, ao fazer isso, elas estagnam, se corrompem e geram formas caóticas que, mais cedo ou mais tarde, se manifestam como doença, conflito ou vazio. Mas a emoção não é uma inimiga. Ela é uma aliada, uma bússola, uma mestra. Basta aprender a olhá-la, a ouvi-la e a guiá-la, como quem sabe que toda corrente pode transbordar ou irrigar, dependendo da mão que a conduz. Quando a emoção se alinha com o pensamento e a palavra, ela se torna um rio luminoso que transporta a intenção para a matriz invisível onde as formas ganham contorno. É nesse momento que o decreto se torna invencível, quando o pensamento se torna matéria e a palavra se torna realidade. Portanto, não basta desejar, é preciso sentir o desejo realizado. Não basta afirmar, é preciso vibrar com a certeza de que já é. Não basta imaginar, é preciso vibrar na frequência daquilo que se está invocando. As emoções atuam como faróis que iluminam ou obscurecem o caminho. Sentir gratidão atrai mais motivos para ser grato. Sentir paz invoca calma. Sentir abundância abre portas inesperadas. Da mesma forma, o medo atrai o temido, a culpa perpetua a punição e a desesperança semeia o vazio. Questione a si mesmo não apenas o que você pensa ou diz, mas de onde você o faz, pois às vezes a palavra está correta, mas a emoção a nega. Às vezes o pensamento é claro, mas a emoção o sabota. Lembre-se, o que se manifesta não é o que é desejado, mas o que é sentido como verdadeiro. Se você deseja transformar seu mundo, comece habitando emoções elevadas. Não espere ter motivos para sentir paz, sinta-a. Não espere a abundância chegar para senti-la, aprecie-a, pois a emoção não depende das circunstâncias externas, mas da consciência interior. Quando um ser humano compreende isso, ele deixa de ser escravo dos fatos e se torna o arquiteto de seu destino. Ele para de reagir e começa a criar, pois não espera mais que algo externo desperte nele a emoção certa, mas sim cultiva a emoção certa para atrair o evento que lhe corresponde.
A alquimia emocional é a capacidade de transformar vibrações internas, de transmutar o medo em prudência, a tristeza em introspecção, a raiva em força criativa, a dúvida em busca, a solidão em silêncio fértil. Não se trata de negar emoções densas, mas de reconhecê-las e transmutá-las, pois cada emoção traz consigo uma mensagem, uma oportunidade e uma lição. Mas permanecer nelas por mais tempo do que o necessário é perder o rumo. Assim como um viajante não deve pernoitar em todas as estações, a alma não deve se deter em emoções que obscurecem seu horizonte. Então escolha suas emoções como quem seleciona a semente a ser plantada, pois onde você habita internamente, isso se tornará sua experiência externa. Ao acordar, semeie gratidão. Ao caminhar, respire paz. Ao falar, vibre alegria. Ao silenciar, cultive a confiança. E todas as noites, limpe seu campo emocional, como quem arruma a casa antes de dormir. Não permita que nenhuma emoção estranha invada seu templo, que nenhuma sombra permaneça incompreendida e não transmutada, pois cada emoção não reconhecida se torna um hóspede indesejado que consome energia vital. Aprenda a viver a partir da alegria serena, da certeza silenciosa, do amor impessoal que não exige nem cobra, mas compreende e liberta. Assim pensamento, palavra e emoção se tornarão as 3 colunas do seu templo interior. E, a partir daí, tudo o que for criado levará sua assinatura luminosa, pois você terá se lembrado de que o verdadeiro poder não reside nas coisas, mas na arte invisível de sentir. Capítulo 6. Ação como uma ponte invisível. Por trás do pensamento que germina no silêncio, da palavra que ressoa no ar e da emoção que vibra no centro do peito, existe uma causa que confere forma ao desejo invisível: a ação. Não como um simples movimento físico, mas como um ato de natureza sagrada que traduz o invisível em visível, o imaterial em matéria. Agir não é apenas fazer, é um gesto consciente, um movimento que carrega consigo a intenção, a palavra proferida e a emoção sentida. É a oferenda que a alma entrega à vida para que aquilo que pulsa em seu interior se reflita em forma. O equívoco do buscador é acreditar que basta pensar, afirmar e sentir para que a manifestação se complete nos planos sutis, esquecendo que a terra exige seu tributo, que o mundo visível demanda a coerência de um ato. Pois sem ação, todo pensamento se dissipa como fumaça, cada palavra permanece um eco distante e cada emoção se dissolve no vento. A ação é a ponte entre o céu e a terra, a afirmação material de que se acredita no que foi decretado. Aquele que age afirma, com seu movimento, que confia na força de sua intenção. Quem age confirma ao universo sua disposição para receber, mas nem toda ação é suficiente. Não se trata de mover-se em todas as direções, como alguém correndo sem rumo. A ação sagrada é aquela que nasce do alinhamento interior. Quando pensamento, palavra e emoção convergem em um único propósito, a ação se torna o veículo que transporta a intenção para o plano da experiência tangível. Existem aqueles que decretam abundância, sentem abundância, mas cujas ações refletem escassez. Há quem proclame saúde e vibre bem-estar, mas cujo corpo é habitado por hábitos que o adoecem. Há quem fale de amor e se emocione com a ideia do amor, mas cujas ações são motivadas pelo medo e pelo controle. Cada ação expressa a verdadeira linguagem da fé. Pois aqueles que genuinamente acreditam na abundância agem com generosidade. Aqueles que verdadeiramente acreditam na saúde, agem com amor e cuidado para consigo mesmos. Quem realmente acredita no amor age com liberdade e entrega. Ação sem coerência é uma traição ao próprio espírito. Portanto, a verdadeira manifestação exige a coragem de agir em conformidade com o que você pensa, diz e sente. É fácil falar sobre prosperidade, mas é preciso coragem para investir, compartilhar, abrir-se ao novo e fértil. A semente pode ser nobre, a chuva pode ter caído, mas se ninguém realizar a colheita, o fruto apodrecerá no solo. É o que acontece com oportunidades perdidas, com chamados não atendidos, com sinais ignorados. A ação é o ato humilde de tocar a terra depois de olhar para o céu. É curvar-se diante da vida e dizer: estou pronto, aqui estou,
disposto a receber o que já é meu nos planos invisíveis. Pois não é a ação que cria o milagre, mas a ação que nos permite recebê-lo. O que é criado no plano sutil necessita de uma mão para ser colhido, uma palavra para ser invocado e um corpo para ser manifestado. Toda manifestação se revela quando o movimento externo acompanha a dança interna, quando os passos dados na matéria confirmam os decretos proferidos no espírito. É nesse ponto que o milagre deixa de ser uma possibilidade e se torna uma presença concreta. Aprenda a mover-se quando a intuição sussurra. Dê o passo quando a certeza surgir. Haja por amor, e não por medo. Pois quem age por medo, apenas constrói muros. Aquele que age a partir de um lugar de carência apenas semeia o vazio. A ação sagrada é aquela que não espera aprovação ou garantia, pois confia que o invisível já respondeu. É o gesto corajoso do semeador que enterra a semente sem saber como será a colheita, mas com a certeza inabalável de que ela virá. Todos os dias, questione a si mesmo: minhas ações falam a linguagem da minha intenção? O que eu faço honra o que penso, o que digo e o que sinto? Pois o desequilíbrio surge quando palavras e emoções apontam para uma direção, e as ações manifestam outra. E se você descobrir essa inconsistência, não se condene. Apenas ajuste o curso. Corrija o endereço, reconheça a causa e lembre-se de que nenhum decreto, nenhuma emoção, por mais elevada que seja, pode compensar a ausência da ação correta. A ação, quando coerente, é uma oração silenciosa, é uma afirmação viva, é um decreto em andamento, é gratidão antecipada, é a fé revestida de corpo. Não espere pelas condições perfeitas para se mover, pois o universo responde a gestos corajosos, não a uma espera eterna disfarçada de prudência. Mova-se de onde você está, com o que você tem. Dê o passo que lhe corresponde, sem exigir saber o próximo. Assim, a ação se torna um ritual sagrado, uma afirmação tangível da abundância, do amor, da saúde e da paz que já habitam em seu interior. E com cada gesto, por menor que seja, você abre caminhos invisíveis, desperta forças adormecidas e se coloca na frequência daquilo que já é seu por direito de consciência. Que cada ação que você empreender seja um reflexo dos seus pensamentos mais elevados, das suas palavras mais luminosas e das suas emoções mais puras. Então, a manifestação será inevitável, pois você terá compreendido que o verdadeiro poder não reside nas ideias, mas em sua concretização. Pois pensar, falar e sentir são o berço do milagre, mas agir é abrir a porta para ele. Capítulo 7 A fé que sustenta o invisível. Em todo o processo de manifestação, chega um ponto em que a razão se aquieta e a certeza se manifesta como silêncio. É um momento onde a lógica se mostra incapaz de explicar o que o coração já compreende. É nesse ponto que a fé emerge. Não como uma crença imposta ou como consolo para aqueles que temem, mas como a certeza absoluta de que o invisível precede o visível, que o mundo interno cria um mundo externo, e que aquilo que não se vê é, de fato, mais real do que qualquer coisa tangível. Fé não é esperança, pois quem espera ainda abriga a dúvida. Fé é posse antecipada. É caminhar como se aquilo já existisse, sentir como se já vivesse em seu interior, agradecer como se a vida já tivesse concedido. É a quietude interna que não negocia com as aparências, que não se perturba com a demora, que não cede ao ruído do contrário. E, no entanto, quantas vezes o buscador se perde nos espelhos do mundo, permitindo que a aparência de escassez o prive da certeza de sua abundância, permitindo que a ausência de sinais o faça esquecer a semente já plantada. Pois a manifestação nem sempre é imediata e a mente impaciente exige provas. Mas qualquer um que tenha compreendido a arte de criar com o espírito, sabe que o aparente atraso é apenas um intervalo no tempo linear, e que o decreto já foi concedido no exato instante em que se originou no plano invisível. A fé é o fogo sagrado que mantém a chama acesa quando o vento sopra contra ela. É manter a visão intacta mesmo quando tudo parece escurecer. É olhar para o terreno baldio e enxergar o jardim florido. É ouvir o silêncio e escutar a sinfonia que ainda não foi composta. Existe uma fé que é proferida pelos lábios e outra que está gravada no espírito.
A primeira varia conforme as circunstâncias, a segunda permanece inalterada. É esta última que sustenta a alma na noite escura e que permite ao viajante sorrir quando o horizonte parece distante. A dúvida é um veneno sutil que corrói os fundamentos do desejo. Uma única rachadura na certeza é suficiente para atrasar a manifestação, pois o universo não responde à palavra falada, mas à convicção sentida. A verdadeira fé não necessita de sinais, não exige demonstrações. Ela não condiciona sua certeza à evidência externa. É saber sem provas, ver sem os olhos físicos, ouvir sem os ouvidos, tocar sem as mãos. É a confiança inabalável da semente que, enterrada na escuridão, sabe que brotará sem precisar ver o sol. A fé não é passiva, não é resignação, é um estado ativo da alma, uma vibração que se mantém firme mesmo em meio ao caos. Pois aquele que bebeu de sua certeza interior pode caminhar sobre águas turbulentas sem afundar. Pode manter sua visão sem fadiga, sabendo que o tempo não é um obstáculo para o eterno. Todo milagre é edificado sobre a fé. Não importa quão nobre seja o pensamento, quão elevada seja a palavra, quão intensa seja a emoção, quão correta seja a ação. Se a fé falta, a corrente se rompe, pois a fé é a argamassa que une os planos, o fio invisível que costura os mundos, a ponte que permite ao espírito atravessar para a matéria. Não se trata de uma fé cega, como já foi dito, mas de uma fé lúcida, nascida do reconhecimento de leis universais. Quem compreende que todo efeito tem uma causa, que todo decreto gera uma resposta, que todo pensamento cria uma forma, não necessita mais de provas externas. Ele sabe que a manifestação é uma lei e que o decreto feito em harmonia com ela é irreversível. Quando a fé habita em você, tudo adquire um tom diferente. A espera se torna serena, a adversidade se transforma em aprendizado, e a aparente falta se revela como uma transição necessária. Não há mais medo de perder, pois sabemos que nada que é verdadeiro pode escapar. Não há mais sofrimento por atrasos, pois compreendemos que tudo chega em seu tempo perfeito. A fé é um pacto silencioso com o eterno. É a certeza de que o universo conspira a favor daqueles que caminham em coerência com seu propósito. É confiar mesmo quando a mente não compreende, quando o mundo aponta o contrário, quando tudo parece desvanecer. E é ali, naquele momento em que tudo parece desmoronar, que a fé se revela em sua força máxima. Pois quando nada mais resta além da certeza interior, a alma se torna seu próprio templo, e então o milagre acontece. Não porque as circunstâncias externas mudam, mas porque a vibração do espírito mudou, e com ela, toda a realidade se dobra. A fé é a chave final. É a voz que mesmo na noite mais longa sussurra, continue caminhando, é o farol interno que jamais se apaga, a fé não clama, não exige, não implora. Ela simplesmente sabe, portanto, quem deseja manifestar não pode ignorar esta última causa. É preciso nutrir a fé como uma chama frágil, até que ela se torne uma fogueira inextinguível. E todos os dias, ao despertar, antes de proferir qualquer palavra, você deve se lembrar de que aquilo em que você acredita é o que você cria, e que todo o resto é uma ilusão passageira. Pois no final de cada processo, na raiz de cada milagre, há uma fé que o sustenta. Capítulo 8. A ação que transcende a forma. O universo responde àqueles que agem com a certeza do que já são, e não àqueles que buscam o que ainda não possuem. A ação não é uma tentativa de alcançar o que se deseja, mas a expressão da identidade já alcançada. Em cada movimento, a vida se revela não como uma busca, mas como uma criação contínua. A ação é a linguagem do ser, o eco da declaração eu sou no mundo físico. Não se trata de esforçar-se para obter, mas de permitir que aquilo que já é se manifeste através de você. Nesse sentido, a verdadeira ação não é um esforço árduo, mas uma rendição ao fluxo do ser, uma entrega à dança cósmica que convida o ser a expressar sua essência no mundo. Quando você age a partir da compreensão de que eu sou é a chave para tudo, cada passo que você dá é um ato de fé. Não importa quão insignificante o gesto possa parecer, nem quão pequena a ação possa ser, pois o que move o universo não é o tamanho do que você faz, mas a profundidade com que você o faz.
É a intenção com que se coloca o pé no caminho, a alma que dá um passo em direção à incerteza sem medo, confiando na direção para a qual é guiada. O movimento do universo é vasto e silencioso. Em suas profundezas tudo se move sem pressa, sem ruído. É o rio que corre sem se preocupar com seu destino, a semente que cresce sem resistência na terra. Da mesma forma, sua ação deve ser desprovida de esforço e conflito. É na entrega total à sua identidade que você encontra a verdadeira força, aquela que não busca resultados imediatos, mas compreende que tudo na criação segue seu próprio ritmo. Muitos perderam o contato com esse fluxo natural. Em sua ânsia por realização, esqueceram que o sucesso não é um fim a ser alcançado, mas uma vibração que se mantém. E essa vibração se mantém na ação constante, mas sem esforço. É no estado de ser o que você já é, sem distração ou dúvida, que a ação adquire verdadeiro poder. Cada ato deve nascer da profunda compreensão de que você já é aquilo que deseja ser. A ação não deve ser uma tentativa de mudar o mundo, mas um reflexo da transformação interna já ocorrida. Aquele que se percebe escasso, agirá com base na escassez. E aquele que se percebe completo, agirá com base na abundância. O que você faz é uma manifestação de quem você é, não um esforço para se tornar. Às vezes, o caminho está escuro e as indicações parecem turvas, mas cada passo dado com fé e confiança revela, pouco a pouco, o próximo passo. A ação, quando empreendida com base na verdade interior, não é medida por seus resultados imediatos, mas pela pureza da intenção com que é realizada. E é essa pureza que ressoa por todo o universo, gerando uma resposta que está sempre em sintonia com sua vibração interna. É fundamental compreender que a ação não está separada do ser. A forma não é uma luta para se tornar algo, mas uma consequência natural de quem você é. A forma é transformada quando a ação é guiada pelo espírito. Se o seu ser estiver alinhado com o que você já é, a forma da sua vida será um reflexo fiel dessa verdade. As pessoas geralmente buscam mudanças externas, mas a verdadeira mudança ocorre primeiro no interior. Se você deseja transformar seu mundo, comece transformando suas ações. Cada ato que você realiza deve ser uma expressão do eu sou interior. Quando você age a partir do lugar profundo dentro de si, não há obstáculo que possa impedi-lo de ver o que precisa ver ou de alcançar o que decidiu manifestar. A ação é a ponte entre o mundo invisível e o visível, a linguagem que a alma utiliza para dialogar com a matéria. E, como no mistério da criação, tudo começa no silêncio e se expressa no movimento. A forma é o eco do espírito, e tudo o que você faz, mesmo em suas formas mais simples, é imbuído dessa energia criativa. Portanto, suas ações são sagradas, pois são a vibração do seu ser ressoando no universo. Nunca subestime o poder da ação. Não importa quão pequeno ou grande seja o passo, se é uma simples ação cotidiana ou uma grande decisão de vida. Se vier do lugar certo, se surgir do eu sou mais profundo, seu poder será infinito. O segredo é agir sem medo, sem a dúvida que interrompe o fluxo. E, o mais importante, haja sem apego ao resultado, pois quando a alma está em movimento, o próprio destino é reconfigurado. Lembre-se de que a vida não espera que você seja perfeito para responder. A vida responde ao que você é agora, ao que você está disposto a ser. Cada ação que você realiza a partir do seu eu autêntico é um passo em direção à realização do seu destino. Pois o destino não é algo que se alcança, é algo que se expressa. Não busque resultados, busque ser, e no ser, o caminho se abre para tudo que você já imaginou. Agir a partir do eu sou é viver a partir do centro do ser, sem distração, sem espera. É um fluxo contínuo de energia, uma afirmação constante do poder que você possui. E, ao fazer isso, você se torna um instrumento consciente da criação, segurando o universo inteiro em suas mãos. Capítulo 9 – A fé que molda o mundo. A fé não se resume a um simples ato de espera diante da incerteza. Ela é, na verdade, o primeiro passo concreto em direção à materialização do ser.
É a substância invisível que sustenta o visível, a pulsação profunda que conecta o ser à própria criação. Aqueles que possuem fé não apenas acreditam no que ainda não se manifestou, mas sabem, em seu íntimo, que aquilo que foi declarado já existe. A fé, em sua forma mais pura, é a certeza inabalável de que tudo o que você é e tudo o que você busca já está presente no campo infinito do ser. Essa certeza não é uma afirmação vazia, mas uma vibração que ressoa nas profundezas do seu ser, para além dos sentidos, para além da razão. Fé é a aceitação de que o ser é a fonte de tudo o que você pode se tornar. E essa aceitação não é um ato passivo, mas uma força ativa que transforma a realidade de dentro para fora. Fé não é a ausência de dúvida, mas a superação da incerteza por meio da certeza interior. Dúvidas surgirão como nuvens passageiras em um céu imenso. Mas aqueles que caminham na fé sabem que essas nuvens são apenas parte da paisagem. Eles não se detêm nelas, não lhes conferem poder. Pois a fé não depende do que você vê, mas do que você sabe. E você sabe, em seu íntimo, que você já é aquilo que procura. A fé profunda é um reconhecimento de sua conexão intrínseca com a essência infinita. A fé é alimentada por esse reconhecimento, pela compreensão de que não há separação entre você e o universo. No momento em que você afirma quem você é, a própria criação começa a se reconfigurar para se alinhar a essa verdade. A fé, então, não é algo que você tem, mas algo que você é. E, ao ser fé, você se torna um canal de criação, um veículo de manifestação no mundo material. Mas essa fé não é simplesmente uma fé cega, é uma fé que se reflete em suas ações. Uma fé que se mede pelo que você faz, pela disposição com que você se entrega ao fluxo da vida. A verdadeira fé não reside em palavras vãs, em promessas não cumpridas. A fé é testada no ato. A cada passo que você dá, a cada ação que você realiza, você está declarando quem você é e o que você é capaz de criar. A fé é a semente, mas a ação é a água que a nutre. Fé sem ação é como um jardim sem cuidado, as sementes permanecem enterradas, à espera do toque da luz para germinar. Portanto, aqueles que têm fé em si mesmos não ficam parados esperando que os milagres aconteçam. Eles se movem, e em seu movimento, o universo se ajusta. Pois a fé não exige evidências visíveis, ela requer apenas a confiança inabalável de que aquilo que já é invisível se manifestará no tempo e no espaço perfeitos. Essa fé é mais do que um simples desejo, é a certeza de que você já possui tudo o que necessita para cumprir seu destino. Às vezes, o processo de manifestação não é imediato, mas cada passo que você dá o aproxima mais da manifestação de quem você é em sua essência. Não se trata de forçar resultados, mas sim de confiar plenamente que, ao agir com base em sua essência, os resultados estarão alinhados com sua vibração. Sem fé, o eu sou permanece uma palavra vazia. Sem fé, a declaração eu sou perde seu poder criativo. Mas quando a fé se une à ação, o eu sou se torna uma força transformadora que molda a própria realidade. Na história do ser, a fé tem sido a ponte entre o espírito e a matéria, entre o sonho e a manifestação. A fé é a energia que conecta o invisível ao visível, o eterno ao temporal. É o que sustenta a visão antes que ela se materialize. Aqueles que possuem fé enxergam além da aparência superficial das coisas. Eles veem o potencial oculto, aquilo que ainda não existe mas está prestes a emergir. A fé vê a árvore na semente, o edifício nos planos, o futuro no presente. A fé não é estática, é dinâmica, fluida. Ela prospera na ação e se fortalece a cada ato de coragem. A fé se expressa não apenas nas grandes decisões da vida, mas nos pequenos momentos, na maneira como você enfrenta cada desafio, na forma como você escolhe viver cada dia. Quando você age com fé, não importa quão grande ou pequena seja a ação. Cada ação se torna uma afirmação do seu poder, uma declaração de quem você já é. Cada vez que você se levanta, respira ou toma uma decisão, você está declarando, pela fé, que confia em si mesmo e no processo da vida. Toda ação se transforma em um ato de criação, pois a fé não apenas espera, mas também sabe. Ela sabe que a ação é a chave que destrava o potencial adormecido no universo.
A fé não duvida do valor dos seus passos, mesmo que, por vezes, você não enxergue claramente o caminho à sua frente. Em sua confiança ela o guia, muitas vezes sem que você perceba. O universo, em sua infinita sabedoria, responde a essa fé, e o faz não porque o vê como um ser fraco que necessita de ajuda, mas porque, em sua fé, o universo reconhece a vibração daquilo que já é. Não é a fé vazia que move montanhas, mas a fé completa, a fé enraizada no coração, na certeza do ser. Quem tem fé no invisível, torna-se um canal para que o invisível se torne visível. E, à medida que você caminha na fé, descobre que a fé não apenas transforma as circunstâncias externas, mas também transforma você. Pois a verdadeira fé tem seu início em seu interior, em seu coração, em sua consciência. Quando você age com fé, você se alinha com a verdade eterna do seu ser. E essa verdade é projetada no mundo. Tudo o que você faz se torna uma extensão dessa fé, uma emanação da força interior que o conecta a tudo o que é. Este é o poder da fé. Ela não apenas cria o futuro, mas também revela o presente. Ela nos convida a olhar o mundo com novos olhos, a ver a magia no cotidiano, a reconhecer o divino no mais simples. A fé não é um ato isolado, mas um modo de vida. Aqueles que vivem na fé, vivem em um estado constante de criação, em vibração contínua com o universo. A cada momento a fé lhe recorda que aquilo que você já é suficiente, e que através de você, todas as coisas são possíveis. Capítulo 10. O pensamento como tecelão do destino. Na vasta tapeçaria da criação, o pensamento atua como a agulha que tece o destino. Não é um ato trivial nem uma simples atividade mental. O pensamento é uma energia, uma força sutil que permeia tudo o que você é e tudo o que você percebe. Aquilo que você pensa, mesmo sem ter plena consciência disso, possui o poder de moldar o universo em que você habita. O pensamento é a semente da ação, a centelha que inicia todo o processo, a vibração que impulsiona a criação. Cada pensamento é uma pequena partícula de energia lançada no campo infinito de possibilidades. Como o vento soprando em um campo de flores, cada pensamento toca e influencia as circunstâncias ao seu redor. E embora você possa considerar seus pensamentos invisíveis e inofensivos, a verdade é que eles são os arquitetos invisíveis da sua realidade. O poder do pensamento reside em sua capacidade de influenciar as vibrações que você emite, de alterar o curso da energia que flui através de você. O pensamento é uma força tão potente que tem o poder de reconfigurar não apenas sua experiência pessoal, mas a própria estrutura do mundo ao seu redor. Cada vez que você pensa, você não está simplesmente descrevendo uma realidade, você está criando uma. O pensamento não se limita ao momento presente, ele possui a capacidade de transcender o tempo. Pensamentos são sementes que germinam no futuro, projetando suas raízes no espaço e no tempo. Semeie pensamentos de abundância e prosperidade hoje, e você colherá seus frutos em um futuro próximo, pois o pensamento é o início do processo de manifestação. É o primeiro tijolo da casa que você está construindo, assim como o eu sou é uma declaração de ser, o pensamento é uma declaração de potencial. Um pensamento positivo, alinhado com seu ser essencial, age como um imã, atraindo para você tudo o que vibra em sintonia com ele. Um pensamento negativo, por outro lado, torna-se um bloqueio, uma barreira que impede o fluxo natural da vida. Pensar em termos de limitação ou escassez é como construir uma prisão na qual você mesmo se aprisiona. O que você pensa não pertence apenas a você, mas faz parte de um vasto campo de energia que conecta todas as coisas. Cada pensamento que você tem envia ondas para esse campo, que responde de acordo. As leis da física quântica confirmam: tudo é energia, e a energia responde às vibrações que você emite. Pense em um desejo de sucesso, e toda a energia ao seu redor se reorganizará para tornar esse desejo uma realidade. Entretanto, o pensamento não é algo que pode ser completamente controlado pela força de vontade. A mente humana é repleta de pensamentos erráticos, dúvidas, medos e julgamentos que surgem sem aviso. Mas assim como um jardineiro cuida de seu jardim, você também pode cuidar de seus pensamentos. Plante pensamentos férteis, que contribuam para o seu crescimento.
Reconheça aqueles que não lhe servem, aqueles que o limitam, e permita que se dissolvam como a névoa diante do sol. A arte de gerenciar a mente é a arte da consciência. Não se trata de controlar cada pensamento que surge, mas de estar ciente do que está acontecendo em seu interior. Cada pensamento é uma oportunidade de afirmar quem você realmente é, e de se alinhar à sua visão mais elevada de si mesmo. Quando você se torna um observador de seus pensamentos, começa a compreender o poder que eles possuem. Você deixa de ser um escravo da mente e se torna seu mestre. O pensamento também é uma ferramenta de criação coletiva. Através da conexão entre as mentes de todas as pessoas, os pensamentos se entrelaçam e se fundem na consciência global. As ideias que compartilhamos, as crenças que nutrimos, as emoções que sentimos, tudo isso é transmitido de uma mente para outra. Essa força coletiva tem o poder de gerar grandes movimentos, tanto em direção à luz quanto à escuridão. E é em nossa capacidade de pensar com clareza e consciência que reside o poder de transformar não apenas nossas vidas, mas o mundo inteiro. Cada pensamento possui um propósito que vai além da mente individual. Os pensamentos se conectam aos pensamentos de outros e, juntos, eles criam uma realidade compartilhada. Se toda a humanidade pudesse se alinhar com pensamentos de paz, amor e abundância, a transformação do mundo seria instantânea. A força do pensamento é tão poderosa porque, assim como as ondas do mar, não é algo que pode ser facilmente contido. O que é pensado com intensidade se torna uma onda que se estende para além de si mesma. E aqui reside uma das chaves para o poder do pensamento: a coerência. Quando seus pensamentos estão alinhados com suas palavras, suas emoções e suas ações, você cria uma vibração poderosa, uma frequência que ressoa com o universo. O universo não responde a pensamentos isolados, mas a vibrações consistentes. Se você pensa em abundância, mas suas palavras são de escassez, suas ações são de limitação, e suas emoções estão cheias de medo, a vibração que você emite é fraca e contraditória. O pensamento ganha poder através da convicção firme, de uma crença profunda de que aquilo que você pensa já é uma realidade. É a fé em seus pensamentos que lhes confere força. Essa fé transforma o pensamento em uma vibração tão potente que se torna uma força transformadora, capaz de mover montanhas. O poder do pensamento é também o poder da persistência. Não basta pensar em algo uma única vez e esperar que se manifeste. A criação exige perseverança e paciência. Uma árvore não cresce em um dia. As sementes que você planta em sua mente necessitam de tempo para germinar, crescer e dar frutos. O segredo é manter a vibração, pensar constantemente na maneira como você deseja ser, na forma como você deseja ver o mundo. Assim, o pensamento se torna um poderoso ímã que atrai circunstâncias alinhadas com aquela frequência. Cada pensamento é uma centelha de criação, uma pequena estrela no vasto universo de possibilidades. E embora os pensamentos possam parecer efêmeros e frágeis, eles são, na verdade, a base sobre a qual construímos nosso ser. Semeie pensamentos de amor, abundância e paz. Cuide do seu jardim interior com a mesma devoção que o jardineiro mais sábio dedicaria. E você verá como a criação começa a se alinhar a você, a seu favor. Pois, no final, o pensamento não apenas cria o futuro, mas molda o presente. Não é algo que você deve esperar para ver se manifestar. É algo que já está acontecendo agora mesmo, em cada pensamento que você escolhe. E ao escolher conscientemente, o futuro que você deseja começa a tomar forma. Capítulo 11 – A alquimia da emoção. A emoção é a corrente vital que flui através do nosso ser, um rio invisível que, em grande medida, determina a direção de nossas vidas. Não é apenas uma resposta a eventos no mundo exterior, mas uma força interna que possui a capacidade de transformar, elevar ou estagnar, dependendo de como a gerenciamos. A emoção é a linguagem da alma, e em sua vibração, tanto a beleza quanto a escuridão de nossa experiência ganham vida. Na alquimia do ser, as emoções são como metais preciosos que, quando refinados, se transformam em ouro. Mas, assim como o ouro, as emoções precisam ser compreendidas e purificadas antes que possam manifestar seu verdadeiro potencial.
Uma emoção não é algo a ser ignorado ou reprimido, é uma mensagem do seu ser mais profundo, um sinal do que está acontecendo em seu interior. Se você compreender a natureza de suas emoções, poderá utilizá-las como uma ferramenta para a transformação interna. As emoções são a resposta energética àquilo em que você acredita, pensa e percebe. Cada emoção carrega consigo uma vibração específica que, ao ser liberada no universo, cria uma ressonância que influencia o campo da realidade. Quando você sente medo, tristeza, raiva ou frustração, está emitindo uma frequência baixa que atrai situações e experiências alinhadas com essa energia. Em contraste, quando você sente amor, gratidão, alegria e compaixão, gera uma vibração elevada que se conecta com a abundância e as oportunidades. A chave para a alquimia da emoção é entender que as emoções não são inimigas a serem combatidas, mas sim forças a serem compreendidas e transmutadas. A alquimia não consiste em eliminar emoções negativas, mas em transformá-las, elevando-as ao mais alto nível de consciência. Assim como o ouro é extraído da pedra bruta por meio de um processo de calor e refino, as emoções mais densas podem ser transformadas em algo mais puro através da consciência e da transformação interior. O primeiro passo para a alquimia emocional é a aceitação. Você não pode transformar aquilo que não aceita. É essencial que você se permita sentir o que sente, sem julgamento. A repressão apenas cria resistência, e a resistência é o que perpetua a dor. Quando você permite que suas emoções fluam sem resistir a elas, começa a compreender sua mensagem mais profunda. Se você se sente triste, não lute contra essa tristeza, aceite-a como parte de sua experiência humana. Se você sente medo, não o negue, olhe-o de frente e permita que sua verdade se revele. Somente na aceitação você pode começar a transmutar. Após aceitar a emoção, o próximo passo é compreendê-la. As emoções sempre trazem uma mensagem a transmitir. O medo, por exemplo, aponta onde você está escolhendo a incerteza em vez da confiança. A tristeza o convida a liberar o que não lhe serve mais, a curar o que ainda está ferido. Cada emoção, por mais desconfortável que seja, é um guia para a sua evolução, um farol que ilumina o caminho para a transformação. À medida que você compreende a mensagem da emoção, pode liberá-la. Libertar não significa ignorá-la ou suprimi-la, mas deixá-la ir, permitindo que se dissolva na consciência, reconhecendo que já cumpriu seu propósito. É como uma nuvem passando pelo céu, não nos apegamos a ela, apenas observamos e permitimos que siga seu curso. A libertação é a chave para a paz interior, pois somente quando você solta o que não lhe serve mais, pode abrir espaço para novas emoções, novas energias, novas vibrações. O passo final na alquimia emocional é a transmutação. É aqui que a magia realmente acontece. Captar a emoção em sua forma mais pura, compreender sua essência e, então, transformá-la em algo maior. O medo pode se converter em coragem, a tristeza em compaixão, a raiva em paixão criativa. Este é o poder da atenção plena. Você pode acolher qualquer emoção e, através da prática da atenção plena, elevá-la, transmutá-la e devolvê-la ao universo como uma energia mais elevada, mais pura e mais poderosa. Este processo de transmutação não é apenas um ato mental, é um processo energético, uma dança entre corpo, mente e espírito. Cada emoção possui sua própria ressonância energética, e ao elevá-la, você não apenas transforma sua experiência interna, mas também altera a vibração do mundo ao seu redor. Quando a emoção é purificada, ela se torna uma força criativa capaz de atrair o melhor que o universo tem a oferecer. O que frequentemente ignoramos é que as emoções possuem vida própria. Elas se nutrem de nossa atenção, de nossa energia. Se você alimentar constantemente as emoções de falta, escassez e medo, atrairá mais do mesmo. Se, por outro lado, você nutrir emoções de gratidão, confiança e esperança, estará sintonizando uma frequência de abundância e sucesso. A emoção é o campo onde você semeia seus pensamentos. Semeie sementes de amor, fé e alegria, e você verá como elas florescerão em sua vida. Esse processo de alquimia emocional é também profundamente pessoal. Cada indivíduo possui sua própria alquimia interna,
seus próprios bloqueios, suas próprias formas de vivenciar o mundo emocional. Nem todos os medos são iguais, nem toda tristeza é idêntica. Portanto, o processo de transmutação será único para cada pessoa, mas a chave reside na prática, no compromisso com o processo de transformação interna. Quanto mais você praticar, mais natural isso se tornará. A alquimia da emoção se transforma em uma arte, um caminho para o domínio emocional, um caminho para a paz interior e a liberdade. Liberdade emocional é a liberdade de ser quem você é por inteiro, sem estar aprisionado às emoções do passado, sem ser condicionado por medos ou traumas. É a capacidade de estar presente com todas as suas emoções, de sentir sem ser controlado por elas, de transformar qualquer emoção em energia criativa. E essa é a verdadeira alquimia, ser capaz de pegar aquilo que parece negativo, o que parece destrutivo, e transformá-lo em algo positivo, algo que o eleva. Lembre-se, a alquimia não é um processo rápido ou superficial, é uma arte profunda que exige paciência, consciência e, acima de tudo, amor. Mas se você se dedicar à prática, se permitir sentir e transformar cada emoção, descobrirá que é o mágico de sua própria vida, capaz de criar a realidade que deseja com o poder de suas emoções. Capítulo 12 – A sabedoria do silêncio. Na dança infinita da criação, o silêncio representa o espaço primordial onde tudo tem seu início. É a presença subjacente à palavra, o vazio que antecede qualquer manifestação. Não é a ausência de som, mas a vibração primordial da qual emerge tudo o que conhecemos. O silêncio não é passividade, é a inteligência que organiza o caos, a quietude que prepara o terreno para a ação. No momento em que uma pessoa adentra o silêncio, ela encontra a profundidade de sua própria essência. Ruídos externos e pensamentos dispersos se dissipam, e o que permanece é pura consciência, sem interferências, sem expectativas, apenas sendo em sua forma mais essencial. Nesse estado de silêncio profundo, é possível ouvir as respostas que emergem do interior, respostas que a mente condicionada é incapaz de captar. Este silêncio não é meramente a ausência de som físico, é uma qualidade do ser que transcende a mente. Quando você se senta em silêncio e permite que sua mente se acalme, você se abre para a possibilidade de perceber uma dimensão além das limitações do pensamento. Esse silêncio é a linguagem da alma, e nele são reveladas as verdades mais profundas sobre quem somos e para onde nos dirigimos. Frequentemente, o barulho do mundo nos distancia desse espaço sagrado. Vivemos em constante turbulência, correndo de um lado para outro, buscando respostas fora de nós mesmos, enquanto o verdadeiro conhecimento reside no silêncio. Cada vez que você mergulha nesse espaço, mesmo que por um breve momento, está reconhecendo sua conexão com o eterno, com a fonte de tudo o que é. O silêncio é o primeiro passo para a sabedoria. Nele, tudo se torna claro. Nele, não há julgamentos nem opiniões, apenas a verdade, sem adornos, sem distorções. A mente se dissolve na quietude, deixando apenas a essência pura, aquela consciência que está além da identidade do passado e do futuro. E, a partir desse espaço, você pode criar com total clareza, pois nada interfere na visão do ser. É um estado de receptividade total, onde o ego se dissolve e o coração se abre para a infinitude do momento presente. Quando buscar respostas, não as procure no barulho, não as procure no mundo exterior, procure-as no silêncio, na profunda quietude que reside nas profundezas do seu ser. É ali que o conhecimento universal habita. A mente pode buscar incessantemente, mas somente no silêncio ela encontra o verdadeiro saber. O silêncio não é vazio, mas um campo fértil onde a sabedoria pode germinar. Esse silêncio interior é o que lhe permite ouvir o sussurro da intuição, aquela voz que emerge da alma e o guia em direção à verdade. Muitas vezes, a mente está tão repleta de pensamentos que é difícil distinguir entre a voz do ego e a voz do ser. O ego lhe falará sobre medos, dúvidas e limitações. O ser, por outro lado, lhe falará de possibilidades, de expansão, de unidade. Somente no silêncio você pode ouvir aquela voz clara e pura que o direciona para seu propósito mais elevado. Há uma sabedoria profunda neste silêncio, uma sabedoria que transcende o conhecimento intelectual.
É o tipo de sabedoria que não pode ser ensinada com palavras, pois vai além de conceitos. É a sabedoria do coração, um entendimento profundo que não precisa ser explicado, apenas vivido. Quando estiver sentado em silêncio, não busque respostas imediatas, não as force. Permita-se simplesmente ser e observe as respostas começarem a emergir do fundo de você. A sabedoria do silêncio também nos recorda que não precisamos estar em constante atividade. O mundo nos impulsiona a estar sempre fazendo, sempre ocupados. Mas o silêncio nos ensina que o ser não é definido pela ação, mas pela presença. A verdadeira criação não nasce do desespero ou do desejo de fazer, mas da quietude do ser. Nesse estado, a criação flui naturalmente, sem esforço, sem luta. Tudo se alinha sem a necessidade de forçar nada. É importante reconhecer que o silêncio é um refúgio onde podemos nos regenerar, um lugar sagrado onde deixamos o barulho do mundo para trás e mergulhamos na fonte. Este é o espaço onde recuperamos nossa energia vital, onde renovamos nossa conexão com o divino. Ao encontrar tempo para o silêncio, cultivamos a paz interior e a clareza mental necessárias para navegar pela vida com serenidade. Este é o dom de praticar o silêncio, a capacidade de estar presente no aqui e agora. O silêncio lhe permite liberar o fardo de seus pensamentos e preocupações, devolvendo-lhe a paz de seu ser essencial. A partir desse lugar de calma, você se torna um observador consciente de seus pensamentos, emoções e circunstâncias externas, sem ser arrastado por eles. Esta é a verdadeira liberdade, a capacidade de simplesmente ser no fluxo do momento presente. O silêncio não deve ser visto como ausência de atividade, mas como um espaço repleto de infinitas possibilidades. Neste silêncio, tudo o que você foi e tudo o que você será converge em um único ponto, o agora. Este é o lugar onde as intenções se tornam sementes, onde a criatividade brota, onde o amor se expande. O silêncio é o terreno fértil onde a consciência do seu ser divino é semeada. Na prática diária, o silêncio pode ser encontrado em momentos simples. Não se trata apenas de sentar e meditar, embora isso seja poderoso, mas de aprender a encontrar aqueles instantes de tranquilidade em meio à agitação do dia. Alguns minutos de respiração consciente, uma pausa entre as atividades, uma caminhada solitária sem distrações podem ser formas de se reconectar com o silêncio. O segredo é abrir espaço para essa quietude em sua vida, para permitir que o ser se expresse sem interferências. Por fim, lembre-se de que o silêncio é um ato de amor para consigo mesmo. É o reconhecimento de que em meio a tudo que você faz, sempre há um lugar dentro de você, onde pode descansar, onde pode retornar a si mesmo. Este é o presente que o silêncio lhe oferece, a oportunidade de voltar para casa, de retornar à sua essência, de ser uno com tudo o que você é e com tudo o que você veio a ser. Capítulo 13. O poder do presente. O momento presente é a única posse real que temos, a única realidade na qual existimos, a única porta aberta para o ato da criação. Tudo o que buscamos está aqui, neste instante. Tudo o que desejamos está à espera de ser reconhecido na consciência do agora. O tempo, como o concebemos, é uma ilusão. O passado não existe mais. O futuro ainda não chegou. E tudo o que temos em mãos é o aqui e agora. O poder do presente reside em sua simplicidade e infinitude. O presente não é condicionado por memórias do passado ou medos do futuro. É um espaço limpo e puro onde tudo pode acontecer, livre das limitações da mente. No entanto, vivemos tão aprisionados na ilusão do que foi e do que será, que esquecemos que este momento é o ponto de poder. É no presente que tudo se decide, onde tudo se transforma, onde a vida se revela em seu máximo esplendor. Ao estarmos presentes, nos alinhamos com nossa natureza essencial. Este é o ponto de poder, o cadinho onde nossas intenções, nossas emoções, nossas ações são forjadas. No presente, podemos nos lembrar de quem somos, sem as distorções do ego ou as expectativas do futuro. Podemos simplesmente ser o que somos, completos e perfeitos, exatamente como estamos. Este é o primeiro passo para manifestar a realidade que desejamos, retornar ao presente, ao lugar onde a criação tem seu início. Os seres humanos estão constantemente em busca de algo mais,
mais sucesso, mais felicidade, mais amor. Mas nessa busca incessante, esquecemos que tudo o que necessitamos já reside em nosso interior, no presente. Abundância, paz e realização já fazem parte de nossa essência. Ao nos concentrarmos no presente, podemos acessar tudo isso. A mente, com sua dança constante de pensamentos, nos arrasta em direção ao que não vivenciamos ou ao que não existe mais. Mas quando conseguimos aquietar a mente e retornar ao presente, descobrimos que o acesso à verdadeira riqueza já está ao nosso alcance. Estar presente é um ato de rendição, não de luta. Não se trata de forçar nossa atenção, mas sim de nos permitir fluir no ritmo natural da vida. É nesse fluxo que a magia acontece, que as oportunidades surgem, que a paz e a alegria se manifestam. Quando resistimos a esse fluxo, nos afastamos daquilo que realmente desejamos. Esquecemos nossa conexão com o universo, nossa capacidade inata de criar. O poder do presente reside na consciência de que, ao sermos nós mesmos no agora, nos alinhamos com o universo e permitimos que tudo o que nos é destinado flua naturalmente. Esse poder não é algo que se conquista, mas algo que se recorda. A mente está continuamente ocupada, buscando algo fora de si mesma. Mas quando a mente se aquieta e se estabelece no presente, ela descobre que não precisa de nada. Ela está completa agora. Agora ela está em paz. Ela já é. O presente é um estado de aceitação total. Aceitar este momento como ele é, sem tentar mudá-lo ou melhorá-lo, é libertador. Permite-nos estar em harmonia com a vida como ela se apresenta, sem julgar ou interferir. Para acessar o poder do presente, precisamos nos libertar do peso do passado e da ansiedade do futuro. Não podemos mudar o que já foi, nem podemos controlar o que virá. Tudo o que realmente possuímos é o agora. Quando paramos de lutar contra o presente, começamos a viver em seu fluxo natural. As preocupações com o futuro perdem seu poder, e os resquícios do passado não nos arrastam mais para baixo. Tudo o que precisamos fazer é nos render a este momento, aceitar o que é e nos abrir para as infinitas possibilidades que ele oferece. Este ato de rendição não é uma entrega de fraqueza, mas de sabedoria. É reconhecer que não podemos controlar tudo, mas que possuímos a capacidade de escolher como responder ao que acontece. Ao estarmos conscientes do momento presente, deixamos de ser vítimas das circunstâncias e nos tornamos criadores conscientes de nossa realidade. A força reside na aceitação, em reconhecer que este momento é perfeito exatamente como é. Ao vivermos a partir deste lugar, nossas ações se tornam mais alinhadas com nossa verdadeira natureza e com as leis do universo. O presente, portanto, é o ponto de criação. Tudo o que desejamos, seja paz, amor, sucesso, abundância ou clareza, está disponível, agora. Ao perceber isso, podemos abandonar a expectativa de que a felicidade reside em um futuro incerto. A felicidade não está no que ainda não alcançamos, mas no que já somos neste momento. Este é o presente. Ele nos permite ser felizes agora, sem precisar esperar por nada. O presente revela a verdade de nossa existência. Não estamos mais separados do mundo, nos tornamos parte dele. Não somos mais sujeitos passivos à espera que a vida aconteça. Somos co-criadores ativos que influenciam cada momento. A conexão com o agora nos conecta a todos os outros, a totalidade da existência. E nesse espaço, a vida deixa de ser um desafio a ser superado e se torna uma dança divina que é simplesmente apreciada. Não há momento melhor do que agora. Não há lugar mais perfeito do que este instante, onde tudo o que necessitamos está disponível. O passado é apenas uma história que criamos em nossas mentes, e o futuro é apenas uma projeção de nossos pensamentos. A única coisa real é o presente, e é aqui que tudo se decide. Se você já se sentiu perdido, se já buscou respostas, sem saber onde encontrá-las, lembre-se de que tudo o que você precisa fazer é retornar ao presente. Aqui, agora mesmo, você pode encontrar todas as respostas que procura. A sabedoria reside em seu interior, à espera de ser revelada. A paz está em seu interior, à espera de ser vivenciada. A abundância está em seu interior, à espera de ser manifestada.
Você só precisa se permitir estar aqui, agora, totalmente presente. Capítulo 14 – A Graça do Silêncio. Em um mundo que parece nunca cessar de falar, o silêncio emerge como um refúgio de natureza sagrada. O barulho das vozes externas, as opiniões alheias e os pensamentos incessantes podem abafar a essência de quem somos. Mas quando nos permitimos abraçar o silêncio, descobrimos uma dimensão mais profunda em nosso interior, onde reside a paz que tanto almejamos. O silêncio não é vazio, é o espaço onde toda a criação tem seu início. É a quietude que precede o movimento, o repouso que dá vida à palavra, o descanso que permite que a alma se revitalize. Não podemos ouvir a melodia da vida se estivermos constantemente ocupados, repletos de ruído, interno e externo. A verdadeira sabedoria não se encontra nas palavras, mas no silêncio que as antecede. É lá que podemos ouvir a voz do nosso ser mais profundo, aquela voz que fala não com sons, mas com uma vibração sutil, que ressoa no coração. No silêncio, nos conectamos com o universo inteiro. Tudo que existe na vida tem sua origem no silêncio. O silêncio não é meramente a ausência de som, mas a presença plena do que é. Quando aprendemos a estar em silêncio, descobrimos que tudo o que necessitamos já está aqui, já reside em nosso interior, no espaço invisível, no momento invisível. O silêncio nos conduz ao essencial, ao eterno. Ele nos permite enxergar além das distrações, convidando-nos a olhar para dentro de nós mesmos. É fácil cair na armadilha da ação constante, da necessidade de fazer, de correr atrás da próxima conquista, do próximo objetivo. Mas nessa corrida, esquecemos o que realmente importa. A verdadeira transformação não ocorre no fazer, mas no ser. E o ser se revela no silêncio. Neste espaço sem palavras, sem pensamentos interrompidos, a essência de quem somos é revelada em sua pureza. E, ao nos conectarmos com essa essência, podemos começar a criar a partir de um lugar de clareza e autenticidade. Silêncio não é ausência, é presença. É o espaço onde a alma se expande, onde emergem as respostas para nossas perguntas mais profundas. O silêncio é o mestre que nos guia sem proferir uma única palavra. Nele, soluções aparecem, visões se tornam claras e decisões fluem sem esforço. Quando estamos presentes em silêncio, começamos a perceber a verdade por trás da ilusão, a essência de cada momento. A força invisível que dá vida a tudo o que existe. A mente, por natureza, está habituada ao ruído. Está sempre buscando algo para ocupar sua atenção, está sempre agitada, sempre necessitando de respostas imediatas. Mas no silêncio, a mente encontra seu repouso. No silêncio, o indivíduo se aquieta e se abre para novas possibilidades. Quanto mais praticarmos esse silêncio, mais aprenderemos a ouvir nossa voz interior, aquela voz que sabe o que necessitamos, o que realmente somos, o que verdadeiramente desejamos. O silêncio é, portanto, uma ferramenta de autodescoberta. É em sua profunda quietude que nossas verdades mais íntimas emergem à superfície. Em sua quietude, começamos a compreender quem somos para além da imagem que o mundo criou para nós. Ao mergulharmos no silêncio, deixamos para trás as expectativas alheias e descobrimos nossa verdadeira natureza, nossa voz autêntica, que não necessita de validação externa. A verdade não reside nas vozes ao nosso redor, mas na voz silenciosa em nosso interior. Abandone o controle, abandone o medo, abandone o julgamento, abandone tudo o que nos prende ao passado ou nos projeta no futuro. O silêncio nos ensina a viver sem nos apegarmos ao que foi ou ao que poderia ser. Ele nos convida a habitar o presente, a estar presentes conosco mesmos e com a vida como ela se apresenta, sem as distorções que a mente frequentemente impõe. E, ao soltar, nos tornamos mais leves, mais livres, mais capazes de viver com a mente clara e o coração aberto. Mas o silêncio não é encontrado apenas na quietude externa. Ele também reside na quietude interior, na calma de nossa mente e de nosso coração. É lá dentro que o silêncio se torna um lugar de poder. Não se trata apenas de evitar o ruído externo,
mas de criar um espaço em nosso interior, um espaço onde os pensamentos se dissipam, onde os medos se dissolvem, onde apenas a paz permanece. Quando cultivamos esse silêncio interior, começamos a compreender que não necessitamos de respostas imediatas, que não precisamos fazer nada para ser. Já somos, agora. Já estamos completos. Já somos tudo o que precisamos ser. E nesse conhecimento, nesse reconhecimento de nossa totalidade, reside o poder de transformar nossas vidas. Não dependemos mais de circunstâncias externas para nos sentirmos completos, pois encontramos a plenitude em nosso próprio interior. E quando nos sentimos completos, tudo o que buscamos começa a chegar até nós, sem esforço. O silêncio também nos ensina a ouvir os outros. Em um mundo onde todos falam, poucos realmente escutam. O verdadeiro ato de ouvir não é apenas captar as palavras de outra pessoa, mas sentir a essência por trás dessas palavras. O silêncio nos permite ouvir com o coração, compreender não apenas o que é dito, mas o que não é dito, o que está além das palavras. E, ao ouvir com esse tipo de atenção, nos conectamos profundamente com os outros, criando um vínculo que transcende a linguagem verbal. A graça do silêncio é que, em sua presença, todo o resto adquire sentido. Tudo se alinha, tudo se resolve, tudo se torna claro. Não há necessidade de forçar nada, de fazer nada. Apenas seja. Apenas seja. E nesse ser, nessa quietude, o universo começa a responder, a nos guiar, a nos mostrar o caminho. Tudo o que precisamos fazer é estar abertos, receptivos, e permitir que o silêncio nos transforme. Capítulo 15. A dança da sincronicidade. A existência não se resume a um mero acidente ou a uma sequência de eventos sem propósito. Tudo possui um significado profundo, que se revela diante de nós de formas que muitas vezes não compreendemos de imediato. A sincronicidade, essa dança invisível que entrelaça momentos e experiências, é a prova de que o universo possui um plano maior para cada um de nós, um plano que transcende o tempo e o espaço. Em cada encontro, em cada coincidência, há uma centelha divina que nos recorda que tudo está interligado, que nada é aleatório. Vivemos em um mundo que se move a uma velocidade vertiginosa, onde os dias passam como folhas levadas pelo vento. Mas se prestarmos atenção, podemos observar como as peças do quebra-cabeça de nossas vidas se encaixam em um padrão belo e intrincado. A sincronicidade não é algo que podemos forçar, mas quando estamos alinhados com nossa essência, quando nossas mentes e corações estão abertos, os sinais do universo começam a se tornar evidentes. Como um rio que flui serenamente, a sincronicidade nos guia ao longo de nossa jornada, mostrando-nos que não estamos sós, que não somos vítimas do acaso. Alguns chamam isso de destino, outros de coincidência, mas em sua essência, a sincronicidade é uma revelação da unidade de toda a criação. É como se o universo falasse em sussurros através dos eventos e das pessoas que surgem em nossas vidas, nos momentos exatos em que mais necessitamos deles. A sincronização perfeita dos eventos não é produto do caos, mas de uma inteligência superior que se manifesta por vezes de maneiras misteriosas, mas sempre com uma clareza que só o tempo pode revelar. O segredo reside em estar presente. A sincronicidade não pode ser encontrada no futuro ou no passado, ela existe apenas no momento presente. Se estivermos absortos nas memórias de ontem, ou excessivamente preocupados com o amanhã, seremos incapazes de perceber os sinais que o universo coloca diante de nós. Cada passo que damos, cada respiração que tomamos, está repleto de sinais, de mensagens à espera de serem ouvidas. O universo nunca cessa de se comunicar conosco. Está presente em cada esquina, à espera de ser descoberto em meio ao barulho do mundo. Mas a verdade é que as respostas sempre estiveram em nosso interior. E quando nos alinhamos com nosso eu interior, começamos a reconhecer os sinais do universo como marcas de nossa própria alma. A sincronicidade não se manifesta apenas nos grandes momentos da vida, mas também nos pequenos detalhes. Em uma conversa casual, em um olhar compartilhado, em um sentimento que não pode ser explicado. É como se o universo se infiltrasse no mundano, no cotidiano,
para nos revelar algo muito maior. Coincidências não são acidentes, são manifestações da conexão divina que nos une a tudo. Cada ação, cada pensamento, cada palavra que proferimos envia uma vibração para o universo, e esse eco retorna a nós de maneiras surpreendentes. É como se cada pensamento que cultivamos, cada intenção que semeamos criasse um efeito cascata que se reflete na realidade em que vivemos. Nada acontece por acaso. Cada momento é imbuído de profunda sabedoria, se soubermos encará-lo com os olhos do coração. A sincronicidade é a linguagem da alma. E quando começamos a ouvir essa linguagem, a interpretar os símbolos e sinais que nos são apresentados, percebemos que estamos sendo guiados constantemente. Nem sempre podemos compreender o caminho de imediato, mas, se confiarmos na dança da sincronicidade, logo descobriremos que cada passo que damos nos conduz ao nosso propósito mais profundo. O universo não nos abandona, ele está continuamente abrindo portas, colocando pessoas, situações e oportunidades em nosso caminho para nos auxiliar a crescer e evoluir. Às vezes o caminho pode parecer incerto, repleto de obstáculos, mas a sincronicidade nem sempre se manifesta de forma linear. Pode surgir na forma de desafios que à primeira vista parecem contradizer nossa visão do que deveria ser. Mas esses momentos fazem parte do fluxo divino que nos impulsiona à expansão. Cada dificuldade possui um propósito oculto. Cada teste é uma oportunidade de nos alinharmos mais profundamente com nossa verdade. A arte da sincronicidade reside na confiança. Confiar que tudo o que está acontecendo faz parte de um plano divino, mesmo que nem sempre o compreendamos. A vida nem sempre segue o caminho que imaginamos, mas se nos permitirmos ser guiados pela sincronicidade, descobriremos que, no final, o destino que nos aguarda é muito maior do que sonhamos. Cada coincidência é um lembrete de que estamos exatamente onde precisamos estar, e que cada passo que damos nos aproxima de cumprir nosso propósito. O segredo está na entrega. A sincronicidade não pode ser forçada. Não se trata de controlar o fluxo da vida, mas de render-se a ele com confiança. Ao fazer isso, nos tornamos um canal para que o universo atue através de nós. Deixamos o rio da vida nos conduzir sabendo que cada corrente, cada redemoinho, cada pausa é parte integrante da jornada. A sincronicidade também nos ensina a abrir mão do controle. O medo do futuro, a necessidade de saber o que acontecerá, nos distancia do fluxo natural da vida. Quando vivemos com medo, nos fechamos para as oportunidades que a sincronicidade nos oferece. Mas quando soltamos esse controle, quando aceitamos o mistério da vida, as portas se abrem. O universo, então, atua como um mestre invisível que nos guia pela mão em direção ao nosso destino. Quando aprendemos a viver em harmonia com a sincronicidade, percebemos que tudo na vida possui um propósito. Até mesmo as pessoas que cruzam nosso caminho, até mesmo os momentos aparentemente triviais. Tudo está conectado. Tudo possui um significado profundo. A sincronicidade é a dança do universo, e nós somos os dançarinos, movendo-nos ao ritmo de uma música eterna que nos conduz em direção ao nosso eu mais autêntico. Capítulo 16 – A Neurologia do Eu Sou. No vasto universo da mente humana, a identidade é moldada não apenas pelas experiências que vivemos, mas também, e de forma significativa, pela repetição das palavras que dirigimos a nós mesmos. As afirmações que proferimos, as crenças que adotamos e as emoções que sentimos estão profundamente enraizadas em nossa psique. No entanto, o que muitas pessoas desconhecem é que o cérebro não distingue entre o que é real e o que é constantemente repetido. Na verdade, é na repetição que reside uma das chaves mais poderosas para a transformação. O que dizemos a nós mesmos e a maneira como o dizemos possuem o poder de reconfigurar não apenas nossa percepção, mas a própria estrutura de nossos cérebros. O cérebro, como um vasto solo fértil, é moldado a partir das sementes de nossas palavras e pensamentos. Toda vez que proferimos algo como "sou incapaz", "sou inútil" ou "nunca conseguirei isso", estamos fornecendo uma instrução direta à nossa mente subconsciente. Não há filtro, não há questionamento. O subconsciente recebe essa ordem como um mandato e ajusta nosso estado mental, emocional e físico para se alinhar a essa crença.
É como se sua mente, em sua imensa sabedoria, acreditasse em tudo o que você diz, mesmo que seja uma inverdade. O que ocorre aqui é um fenômeno biológico conhecido como neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se reorganizar e se adaptar a novas experiências e aprendizados. Em outras palavras, seu cérebro não é uma estrutura permanentemente fixa, ele possui o poder de mudar e evoluir. Cada vez que expressamos uma nova afirmação, não estamos apenas evocando palavras, estamos criando novos caminhos neurais, tecendo novas trilhas de pensamento que podem eventualmente substituir antigas crenças limitantes. É por isso que as afirmações são tão poderosas, mas não basta repeti-las mecanicamente. A chave é a repetição emocional. Dizer eu sou digno não é apenas uma declaração vazia, é um ato de reprogramação interna. Cada vez que você repete essas palavras com emoção e convicção, está gravando novos padrões na estrutura do seu cérebro. É como se, a princípio, sua mente duvidasse dessa nova identidade, mas a cada repetição carregada de emoção, ela começasse a assimilá-la como uma nova verdade. Por meio dessa repetição, o cérebro começa a se adaptar, formando novas conexões e fortalecendo aquelas alinhadas com esse novo eu. Pense nisso como um sistema operacional que, ao receber novas instruções, altera seu código. Softwares antigos, repletos de inseguranças e limitações, começam a ser substituídos por novos caminhos de possibilidade e confiança. Nesse processo, é essencial compreender que a mente subconsciente não discrimina entre o positivo e o negativo, entre o real e o imaginário. Quando você diz eu sou um fracasso, seu cérebro aceita isso como realidade. Da mesma forma, se você afirma eu sou capaz, essa nova realidade começa a tomar forma. Essa é a magia da neuroplasticidade, mas também seu maior desafio. A mente não consegue distinguir entre uma mentira e uma verdade. Ela apenas sabe que aquilo que se repete se torna a realidade. A verdadeira transformação, portanto, não advém apenas da conscientização dessas declarações, mas da ação. A verdadeira transformação acontece quando aceitamos as afirmações e as incorporamos em nosso ser. A mente e o corpo devem se alinhar a essa nova identidade. E isso não ocorre apenas no nível mental. Cada ação, cada pensamento, cada emoção deve ser uma representação da pessoa que escolhemos ser. Nesse caminho de reconfiguração, ferramentas para reprogramar nossas crenças são essenciais. Uma das técnicas mais poderosas é a técnica do espelho. De pé diante de um espelho, olhando diretamente em nossos olhos, proferimos nossas afirmações com total presença e convicção. Essa prática ativa os centros emocionais do cérebro, o que potencializa o impacto de nossas palavras. Nesse ponto, a afirmação se torna mais do que uma simples declaração superficial. Ela se transforma em uma experiência emocionalmente significativa que começa a dissipar a vergonha, o julgamento e a dúvida. Outra ferramenta poderosa é a técnica de reverter afirmações. Se estivermos presos no ciclo de pensamentos negativos, a primeira coisa a fazer é identificá-los e, em seguida, reconfigurá-los. Se nossa afirmação habitual é eu não sou suficiente, podemos parar e dizer essa é uma velha história. Agora eu escolho dizer eu sou mais do que suficiente. Essa técnica ativa o córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável pela tomada de decisões conscientes, auxiliando-nos a alterar antigos padrões de pensamento e substituí-los por novas crenças fortalecedoras. O diário de identidade é outro exercício fundamental. Ao escrever de 3 a 5 afirmações por dia que reflitam nossa nova identidade, não estamos apenas repetindo palavras, mas criando evidências em nossa vida diária de que somos quem dizemos ser. Este exercício reforça a crença de que somos capazes, resilientes, amorosos e merecedores. Ao anotar concluí meu projeto ontem, por exemplo, nossas mentes começam a aceitar esses pequenos momentos como evidência da nova identidade que estamos cultivando. Por fim, a visualização ancorada na identidade permite que a mente veja e sinta nosso futuro eu vivendo a vida que desejamos. Esta prática não é apenas um exercício mental, é um ato de encarnação. Ao visualizar o futuro e dizer, eu sou essa pessoa agora, estamos enviando uma mensagem clara à nossa mente subconsciente.
O futuro não é algo que esperamos, é algo que já estamos escolhendo ser agora. A chave para esse processo reside na repetição e na emoção. Repetir afirmações sem emoção é como plantar uma semente sem regá-la. O cérebro precisa sentir que o que dizemos é verdade. E esse sentimento provém da emoção. A emoção, ao liberar substâncias neuroquímicas como dopamina e acetilcolina, potencializa a criação de novas conexões neurais, facilitando a reprogramação de nossas mentes. Lembre-se de que você não precisa lutar contra suas velhas crenças. Pare de alimentá-las. Pare de lhes dar energia. Cada vez que você diz "eu sou digno", está reforçando uma nova história, uma nova narrativa que substitui a antiga. Cada palavra que você profere possui o poder de criar sua realidade. Este é o poder da declaração de identidade. O que você diz sobre si mesmo se torna sua realidade. Então, ao escolher as palavras que constroem sua identidade, ao viver o futuro que deseja, você está assumindo o controle do seu destino, sabendo que a coisa mais poderosa que você pode dizer é "eu sou", pois nessas duas palavras reside a própria criação. O que você escolherá criar hoje? Capítulo 17. Vivendo do futuro. Existe um ensinamento ancestral, sussurrado pelos sábios de todas as eras, uma verdade carregada pelo vento e audível ao coração mais atento em meio ao silêncio. Você não atrai o que deseja, você atrai o que você é. Esta é a lei não escrita de toda a manifestação verdadeira, o segredo velado que transforma o buscador em criador e o espectador no arquiteto de seu destino. Por incontáveis anos, acreditamos que o futuro é uma terra distante, um amanhã que chegará quando as condições forem ideais, quando a sorte decidir nos sorrir, ou quando o acaso nos conceder sua bênção. Contudo, o futuro não é uma meta distante, o futuro é uma frequência, e você pode habitá-lo agora. Ser é chegar, ser é fazer, ser é possuir antes de ter. O universo inteiro responde não ao que você pede, mas ao que você incorpora. A vibração de sua identidade atual, seus pensamentos mais recorrentes, as emoções que você nutre em seu peito e as palavras que você profere dia após dia, molda a realidade em que você habita. Portanto, se você deseja transformar seu mundo exterior, deve primeiro alterar a paisagem de seu mundo interior. Não basta conhecer esse futuro, é preciso viver a partir dele. Pergunte a si mesmo: como caminharia a versão de mim que já realizou seus sonhos? Como eu falaria? Como eu respiraria? Com que certeza eu olharia para cada nascer do sol? Comece a adotar essa postura, essa linguagem, esse ritmo de vida, como se tudo o que você sonhou já lhe pertencesse. Pois quando você caminha a partir da certeza e não da falta, quando você fala a partir da posse e não da expectativa, o universo não tem outra escolha senão refletir de volta para você aquela versão de si mesmo que você escolheu incorporar. Vibrar na frequência do futuro que você almeja é colapsar as possibilidades do agora. Na física quântica, compreende-se que o tempo não é uma linha reta, mas um campo de infinitas probabilidades que se organizam em torno do observador com intenção clara. Cada pensamento que você tem, cada palavra que você profere, é um ato de criação que determina qual versão da realidade se materializa ao seu redor. É por isso que, quando você diz "eu quero abundância", o eco que ressoa no universo é de ausência. Em vez disso, quando você diz "eu sou abundante", a frequência muda. Você não está pedindo, está afirmando. Você não está esperando, está reivindicando o que já é seu por direito natural, simplesmente por fazer parte desta vasta consciência universal. Não se trata de fingir, trata-se de previver, de caminhar com o espírito leve de quem já possui o que almeja, de agradecer antes de receber, de agir como quem já habita essa versão superior de si mesmo. Lembre-se, o mundo não reage ao que você deseja, mas ao que você incorpora. Então, todos os dias, faça de sua caminhada uma declaração silenciosa: eu sou aquela versão de mim mesmo que já vive em plenitude, em saúde, em amor, em riqueza e em propósito. Sinta como esse novo estado permeia seus pensamentos, seus gestos, sua voz e seu olhar. Permaneça nessa frequência. O universo está atento. A energia criativa dança ao seu redor, à espera de instruções claras.
Permita que suas afirmações, suas visualizações e sua maneira de estar no mundo sejam uma instrução inequívoca do que você está disposto a receber. Porque você merece mais do que sobreviver, você merece florescer. Eu sou riqueza, eu sou plenitude,